Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Quando a minha mãe faleceu, o meu pai cuidou de nós por mais 3 anos, mas logo o Rodrigo foi morar com a namorada. Depois papai adoeceu e infelizmente nos deixou. E como a casa ficou grande demais só para mim, ele decidiu mudar-se com ela na intenção de não me deixar sozinha. No entanto, a verdadeira intenção do Rodrigo era livrar-se do pagamento do aluguel. Morávamos na casa de um tio que generosamente prometeu não cobrar o aluguel porque, na cabeça dele, família ajudava a família. Eu estava com 17 anos e procurava por emprego, o que infelizmente parecia quase que impossível. O meu irmão e a mulher dele eram 2 folgados, não queriam fazer absolutamente nada. E eu, quando mencionava a necessidade de pagar as despesas como a água e a luz, o Rodrigo ficava bravo e dizia que, assim como eu, ele também estava desempregado. Mas o meu irmão estava desempregado porque queria. Ele era um ótimo mecânico, tendo aprendido tudo com o meu pai. Mas a preguiça tomava conta e ele e a mulher dele passavam o dia todo deitados. Quando não era na cama, era no sofá da sala. E aquela situação me deixava extremamente irritada. E pior, era ouvir da minha cunhada dizer que eu estava bocadura. Uma vez o meu irmão tentou me bater, mas eu falei que no dia que ele relasse a mão em mim, ele iria saber o que era uma mulher macho. A convivência com ele se tornou simplesmente insuportável. E em um dia em que eu passei horas procurando emprego, ao chegar em casa me deparei com o meu irmão, a minha cunhada e um amigo dele chamado Nego, fazendo uso de drogas e consumindo bebidas alcoólicas fortes. Olha, eu fiquei chocada. Eu não acreditei que o Rodrigo havia chegado naquele ponto. O meu irmão não se intimidou e ainda me pediu para eu me aproximar, que gostaria de me apresentar o meu novo pretendente. Eu pedi para que ele parasse com aquela brincadeira, deixando bem claro que eu não gostava, e reforcei que eu era livre para escolher a pessoa certa para mim. No entanto, o meu irmão, talvez alterado com o que já tinha usado, se levantou e me pegou pelo braço, afirmando que ali eu não tinha direito a nada e que ele já tinha escolhido meu namorado e futuro marido e o assunto havia encerrado. E me ordenou que eu fosse até o rapaz e o cumprimentasse com pelo menos um oi. A minha vida a partir daí se transformou num caos. Além do Rodrigo, da Cibele, o Nego passou a frequentar a minha casa e a me chamar de amor, de nega, como se fôssemos namorados. O abuso dele era tanto que um dia ele chegou com uma mala cheia de roupas sujas e mandou eu lavar. Mas eu achei o cúmulo e me recusei. Onde já se viu? Eu disse que se ele quisesse roupa limpa, que ele mesmo que lavasse. Mal tive tempo de concluir a minha frase, pois o Nego enfiou a mão na minha cara, tirando até lágrimas dos meus olhos. E o meu irmão?
O meu irmão não disse um A. A minha cunhada foi para o quarto e aquele homem começou a dar ordens dentro da nossa casa. E disse para o Rodrigo sair do quarto do casal, que ele se instalaria lá comigo. Ah, não, aquilo já era demais. Eu me revoltei e fui para cima do meu irmão, perguntando o que ele estava fazendo da vida dele e da minha. Mas o Rodrigo ficou imóvel e olhou para o nego e disse que iria dormir no meu quarto com a mulher dele. Sabe, por muito tempo eu odiei o meu irmão. E lamentavelmente, contra a minha vontade, o nego me levou para o quarto e abusou de mim. Me senti um lixo de pessoa, impotente e abandonada por quem era para me proteger. Honestamente, aquele abuso arrancou de mim a vontade de sonhar. O nego me manteve refém de seus prazeres por quase 12 horas e a minha virgindade foi para o ralo. E quando ele se sentiu saciado, mandou eu sair do quarto para preparar coisas gostosas para ele comer. E eu passei a maior parte do tempo chorando. E quando meu irmão me viu, falou: se você for boazinha, vai ter de tudo com ele. Inconformada com tudo que estava acontecendo, peguei a vasilha de água que eu estava enchendo e atirei no rosto do Rodrigo. O nego me fez prisioneira e eu não podia mais sair de casa. E um dia ele acordou de mau humor e botou o meu irmão e a minha cunhada para fora. O Rodrigo tentou dizer que a casa era nossa, mas o nego foi firme e avisou que quem não tinha dinheiro para bancar os seus vícios não tinha nada, e que se fosse para colocar na balança, aquela casa era dele. Mesmo o Rodrigo aprontando o que aprontou comigo, eu o defendi e argumentei que ele não podia colocar o meu irmão para fora. Mas o nego não me deu ouvidos e jogou a roupa do Rodrigo e da Cibele pela janela e os mandou sair. Eu sofri na mão daquele homem, viu? Nossa, ele me batia, me queimava com as pontas dos seus cigarros. E quando saía para fazer os seus negócios, como ele dizia, trancava a casa toda. Eu me via completamente sem saída e parecia que ninguém percebia que eu precisava de ajuda. O meu tio Anselmo desapareceu, nunca mais veio nos visitar. Como morávamos em uma área de perigo, os vizinhos mal se olhavam, muito menos se cumprimentavam. Era um lugar onde qualquer um podia ser perigoso. E, lamentavelmente, eu acabei engravidando. E apesar de não ser uma gravidez planejada, eu decidi abraçar aquele momento e ser a grande mãe, exatamente igual a minha mãe foi para mim e para o meu irmão. Sabe, eu fui invadida por uma força. Eu tinha certeza de que aquela criança seria a luz no fim do meu túnel. E com a chegada do meu filho, Wilson, eu percebi que a maternidade exigia de mim uma força maior, não por mim, mas sim por ele. O meu bebê nasceu frágil, sensível, e como a nossa casa era muito úmida, ele acabou desenvolvendo asma. E eu vivia nas portas dos hospitais. O nego não tinha paciência para me acompanhar às consultas e nem no pronto-socorro. Em vez disso,
Quem me acompanhava era um dos seus parceiros de negócio, o Zezinho. Mas uma vez o Wilson teve uma crise de asma que eu precisei correr com ele logo pela manhã. E ao chegarmos ao hospital, o meu filho foi direto para o oxigênio. E aos poucos ele foi se recuperando. E nesse momento, eu tive forças para fazer o que eu estava pensando há muito tempo. Sinceramente, eu já estava cansada da minha vida e por isso resolvi fazer essa loucura. Enquanto meu filho estava no oxigênio, pedi para uma enfermeira dar uma olhadinha nele enquanto eu ia até o carro falar com meu esposo. E fui até o carro onde o Zezinho estava e com firmeza expliquei que seria necessário passarmos a noite ali, pois o Wilson precisava ficar de observação, mas que provavelmente no dia seguinte ele teria alta. E como eles estavam acostumados com o Wilson ficar internado, o rapaz simplesmente disse que no dia seguinte retornaria para me buscar. E eu agradeci e disse que ele podia ir tranquilo. Quando a medicação do meu filho acabou e ele recebeu alta, isso era por volta das 4 horas da tarde. Desci até o ponto de ônibus e embarquei em um ônibus que me levasse até o centro da cidade. E com uma mamadeira cheia e o meu filho pequeno nos braços, eu decidi ir em busca da minha liberdade. Na verdade, antes de levar o meu filho ao hospital, algo dentro de mim me fez ir até o quarto e pegar um bom dinheiro do valor que o nego guardava em casa. E mesmo com medo eu fiz, sem ele perceber. Eu não me senti roubando, ao contrário, me senti sendo ressarcida pelo tempo que estive ao lado dele. Eu sabia que precisava estar muito distante, em um lugar onde o nego jamais poderia me encontrar. E por isso, ao chegar nesta cidade, imediatamente embarquei em outro ônibus, com destino a uma cidade mais afastada. Eu senti a necessidade de estar a quilômetros de distância para um recomeço seguro para mim e para o meu filho. E graças a Deus, o Wilson não chorou, permaneceu quietinho, deitado em meu colo. Sabe, eu sentia que era Deus me conduzindo. E depois de sair de alguns ônibus e entrar em outros, decidi descer em Sobral e consegui uma pousada para descansar. E mesmo longe de casa, eu tinha medo, um medo persistente que se instalava em mim. Na minha cabeça, a qualquer momento, o nego iria bater na porta. Não consegui fechar os olhos. No dia seguinte, eu dei uma volta pela cidade, comprei os medicamentos do meu filho e voltei para a pousada e fiquei pensando no que fazer dali para frente. Agora era só nós dois, o Wilson e eu. Comecei a frequentar uma casa espírita e tive a oportunidade de conhecer o seu Osmário e a dona Lauriette, um casal que me abraçou desde o primeiro dia. Sabe, eles tinham muito carinho por mim. E em uma das nossas conversas, eles perguntaram sobre a minha vida, quem eu era, onde eu morava, se eu trabalhava. E eu expliquei que eu estava hospedada em uma pousada, mas que o meu dinheiro estava acabando e que eu tinha fugido das garras de um homem violento e possessivo. E eles se emocionaram com a minha história e me estenderam a mão. E eu fui acolhida pelo seu Osmário e a dona Lauriette, que me ofereceram um
lugar para ficar até eu me organizar. E mesmo sem me conhecer direito, eles me ofereceram esta ajuda. E eu aceitei de coração aberto. E após um mês morando na edícula no fundo da casa deles, eu recebi uma proposta inesperada. A filha deles vivia em Santa Catarina e frequentemente ligava se queixando da dificuldade de encontrar alguém de confiança para cuidar de sua casa, enquanto ela e o esposo estavam no trabalho. E foi durante esse desabafo que o seu Osmário se lembrou de mim e me mudei para a casa da Virgínia no dia 22 de agosto de 1980. E foi ali que a minha vida avançou. A Virgínia era uma mulher generosa, muito inteligente e que abriu os meus olhos para a vida e para o mundo. Ela me chamava de menina e o meu filho de Sagaizinho, porque ele era muito esperto. Virgínia e o seu marido, o seu Saulo, eram donos de uma lanchonete muito movimentada na cidade e o negócio deles ia super bem. Mas devido a um assalto, o seu Saulo decidiu repassar o estabelecimento e retornar para Sobral. Quando eles me informaram a respeito da sua decisão, eu optei em permanecer. A Virgínia insistiu para eu não ficar, mas algo dentro de mim me dizia, não vai. E eu não fui. Recebi todos os meus direitos. Aluguei uma casa e contratei uma moça para cuidar do meu filho. Em seguida, comecei a trabalhar em um hotel como camareira. E durante 3 anos de total dedicação ao hotel, eu conheci o Dejair. Ele era responsável pela manutenção e a gente nesse tempo todo criou uma amizade bacana. O Dejair era solteiro, morava sozinho, mas todo final de ano ia para São Paulo visitar os pais. E começamos a sair, e o Dê, sabendo o que eu tinha sofrido, fazia de tudo para eu me sentir confortável em sua companhia. Ele não era do tipo romântico, à moda antiga, mas ele tinha o jeitinho dele de me conquistar, sabe? E fazer o nosso momento se tornar especial. O Wilson se apegou facilmente ao Dejair e passou a chamá-lo de papai. O meu filho pôde ter um pai, um amigo e nunca mais teve asma. Ele foi curado. A gente não demorou muito para tornarmos a decisão de juntarmos os nossos panos. Sabe, o nosso casamento deu muito certo. Dejair, um homem calmo, tranquilo, paciente e que resolve tudo na base do diálogo. E eu amo o jeito dele. O meu marido logo pôde abrir o seu negócio e eu o ajudei a fazer o sonho dele se tornar real. Além do Wilson, tivemos a Ágata, a Agnes e a Williane. O meu irmão Rodrigo conseguiu me localizar pela internet e, sinceramente, ele me pediu 1000 desculpas por tudo que havia feito comigo. Me contou que se casou novamente e tem 2 filhos e é enfermeiro. Além disso, ele também revelou que o nego havia sido morto em uma briga de porta de bar. Sabe, eu perdoei o meu irmão e desejei muitas coisas lindas e boas para ele e para a família dele, mas preferi continuar no meu canto e ele no dele. O Wilson, meu filho, é um amor de rapaz, é o amor da minha vida. Esse menino só me enche de orgulho. E para completar a minha felicidade,
Ele seguiu firme e forte no seu sonho e entrou para a aeronáutica. As minhas 3 meninas também são os meus presentes mais preciosos. Eu confesso, eu sou uma mãe leoa que está sempre zelando pela sua cria, porque tudo o que eu não quero é que elas passem pelo que eu passei.